Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e gostaria de comunicar para os amigos que amanhã estaremos gravando um vídeo especial falando acerca de monetização. E eu peço que os amados amigos estejam acompanhando este trabalho, pois vai ser de bastante relevância para todos nós, youtubers. Mas o assunto do vídeo desta noite é diferente. O assunto deste vídeo é muito mais importante e relevante para nossas vidas. E eu peço a você que fique até o final, prometo que serei breve. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, que nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois estaremos lendo o versículo 17. Mas vamos falar acerca deste versículo em que nós lemos. Antes de iniciarmos, eu quero te dizer: Jesus te ama. Vou repetir: Jesus te ama. Talvez você diga assim no seu coração: mas que novidade! Eu sei que Jesus me ama. Ora, eu tenho casa boa. Talvez você diga que tem carros, talvez você diga que não tem tudo isto, mas que você tem família e que você consegue prover, através dos teus esforços, o sustento para a tua família, e para ti isto basta. Eu quero te dizer que isto também é o amor de Deus em tua vida. Deus, Ele nos ama de maneira tal que Ele provê em nossas vidas todas as nossas necessidades. Mas eu repito para ti: Jesus te ama. E eu quero definir bem esta frase. Quando nós dizemos que Jesus te ama, queremos dizer que, por Ele te amar tanto, Ele aceitou se dar em sacrifício, em morte de cruz, para a remissão dos nossos pecados. Sim, amados, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus ele criou o homem para viver em santidade. Nós vemos isso no livro do Gênesis, quando o Senhor ele formou Adão e a Eva, sua imagem e semelhança. E nós vemos no livro do Eclesiastes, no capítulo 7, e o versículo 11 ou 12, se não me falha a memória, o Senhor dizendo que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. Então é nisto que eu quero chegar. Eu quero que você compreenda o amor de Deus pela tua vida. Que mesmo nós, sendo falhos, pecadores, e Ele na sua onisciência, sabendo que nós iríamos rejeitar o seu sacrifício em morte de cruz, ainda assim Ele doou-se voluntariamente por mim e por ti. Talvez agora você interrogue novamente dizendo: mas eu não rejeito o sacrifício de Jesus. Mas eu tenho uma palavra dentro desta frase que se encontra no livro de João, no capítulo 14. Vou abrir minha Bíblia, no livro de João, capítulo 14, e o versículo 21, que diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Este texto, quando Jesus expressa que aquele que o ama verdadeiramente guarda os seus mandamentos, o Senhor está dizendo que aquele que ama a Deus anda nos seus preceitos
faz a sua vontade. E ele, o Pai, o honrará e se manifestará a ele. O que é Deus manifesto no ser humano? É você sentir a presença de Deus. É você falar com Deus e ouvir Deus falar a você. Talvez você esteja questionando, que negócio é esse? Deus não fala com o homem. Fala sim, amados. Pois lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, você pode ler que Deus ele caminhava com o homem e falava com ele todos os dias, face a face. Mas isso ocorria antes do pecado do homem, porque o homem ele tinha comunhão perfeita com Deus, pois fora feito sua imagem e semelhança, e mantinha esta imagem e semelhança de perfeição. Por isto Deus se revelava desta maneira. Mas a partir da queda, do pecado do homem, o homem foi destituído da glória de Deus. E agora ele perdeu esta comunhão perfeita com Deus. Mas Jesus, ele veio para mudar essa história. E no texto em que nós lemos, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, ele amou ao mundo de uma tal maneira que tomou esta atitude de enviar a Jesus, o seu Filho único, para morrer por nós, pecadores. Você compreendeu a mensagem até agora? Se você não compreendeu, volta a este vídeo. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fará você compreender. Agora vamos ler o versículo 17, que eu havia prometido que nós leríamos, que nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, isto é muito importante. Aí nós vemos revelado mais uma vez o grande amor de Deus. Olha, amados, o primeiro versículo que nós lemos diz que Deus nos amou de uma tal maneira. E que maneira é esta? É uma maneira imedível que não se pode contar, medir este amor. Porque quem daria o seu filho por uma humanidade perversa, desgarrada, traidora dos preceitos divinos? Apenas Deus faria tamanha obra, demonstraria tamanho amor, porque eu tenho certeza que você não doaria o seu filho em morte para a salvação de alguém. Eu tenho certeza, principalmente se este alguém fora uma pessoa que o traiu, ou seja, a humanidade traiu a Deus, a humanidade trai a Deus até nos dias atuais. Como assim, irmão? Nós vemos aí a apostasia. As pessoas deram as costas para o que é divino, para o que é santo, para o que é sagrado. Nós vemos as pessoas caçoarem, rirem, profanarem as coisas que é de Deus. E Deus, na sua onisciência, já sabia que tudo isto iria acontecer, pois tudo isto é bíblico. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias surgiriam homens profanos, caluniadores, detratores das leis, homens irreconciliáveis, mas amantes de si mesmo e inimigos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Você pode fazer uma pesquisa e encontrar esse texto bíblico. Amados, Jesus, ele tem um plano especial para a vida do ser humano, para a raça humana. E este plano consiste na salvação por intermédio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Também quero te deixar um versículo para nós encerrarmos, que se encontra no livro de João, no capítulo 3, e o versículo 39, que nos diz... João 3 e 39,
5:39, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 22 e o versículo 29, errais por não examinar as escrituras e não conhecer o poder de Deus. O nosso erro está em não buscar a presença, o conhecimento de Deus. Apenas nos prendemos em alguns textos bíblicos, como Salmo 91, Salmo 23, e por conta disso, as pessoas não conhecem a vontade soberana de Deus para as suas vidas. O versículo 17 que lemos, Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E este versículo nós já lemos, é do capítulo 3 do livro de João, e o versículo 17. Jesus ele não veio para te condenar, mas ele veio para que nós fôssemos salvos por ele. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Em nome de Jesus. Apenas uma palavra basta.